Olá! A partir de agora, você acompanha o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para levar até você um pouco da história da Justiça. E no nosso programa de hoje, a gente fala sobre a história da Justiça Federal. A gente recebe em nosso estúdio o juiz federal titular da 2ª Vara Federal Criminal, Dr. Ronald Krieger. Dr. Ronald, seja bem-vindo ao programa Nossa História, Nossa Memória. E para começar, como o tema é um pouco mais complicado, queria que o senhor falasse, explicasse um pouquinho do que é a Justiça Federal. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa instituição. A Justiça Federal é uma das estruturas componentes do Poder Judiciário Nacional, do Poder Judiciário Brasileiro. Hoje, principalmente, a função da Justiça Federal é o processamento e julgamento das causas federais. Quais são as causas federais? No âmbito civil, as causas em que a União, suas autarquias federais, como o INSS, o INCRA, o IBAMA, o Banco Central, e empresas públicas federais, como a Caixa Econômica, os Correios, são parte, seja como réu, seja como autor, seja como poente ou assistente. No âmbito criminal, existem também outras causas mais específicas. Essa é a principal. No âmbito criminal, julgar os crimes contra o patrimônio, os interesses e os serviços dessas instituições, dessas entidades. Nesse sentido, então, o que é de competência da seção judiciária no Espírito Santo? Bom, a seção judiciária do Espírito Santo ela tem várias varas federais. A Justiça Federal no Brasil ela é dividida em regiões. Cada região da Justiça Federal tem um determinado número de estados, que está sob a jurisdição dessa região. No caso especificamente do Espírito Santo, a seção judiciária do Espírito Santo é integrante da 2ª região da Justiça Federal, que é composta do estado do Rio de Janeiro e do estado do Espírito Santo. E cada estado forma uma seção judiciária, que vai ter um número determinado de varas. Durante muitos anos, a Justiça Federal ela foi uma justiça centralizada nas capitais dos estados. Então, por exemplo, no Espírito Santo, até 1999, só existiam varas em Vitória, na capital. Hoje não, já está bastante interiorizado, é um processo que começou ainda nos anos 90, mas que foi bastante difundido nos anos 2000, e hoje no Espírito Santo também não é diferente, nós já temos varas em várias cidades do interior. E a função principal é exatamente o julgamento dessas causas que eu disse anteriormente, existem outras específicas, mas principalmente aquelas causas que eu disse anteriormente, no âmbito do que acontece no Espírito Santo. Se você tem uma causa que você quer demandar contra a União, você reside no Espírito Santo, você pode propor essa ação aqui na Justiça Federal do Espírito Santo. Não precisa se deslocar para a capital do país para propô-la. E nesse sentido, como é que, acho que o senhor já até falou um pouquinho, mas como é que está dividida a Justiça Federal aqui no estado? Pois é, a sede da seção judiciária é Vitória, Hoje, em Vitória, nós temos 15 varas federais, sendo que dessas 15, 3 são juizados especiais federais. Nós temos uma vara recém-instalada em 2010, recentemente em termos, Em 2010, uma vara instalada em Serra, que acho que foi o primeiro processo assim, da Justiça Federal de descentralização no âmbito da Grande Vitória, da região da Grande Vitória. Desconheço outra estrutura judiciária que tem, fora a Justiça Estadual, é evidente, que tenha esse tipo de descentralização. A Justiça do Trabalho, por exemplo, ainda é centralizada em Vitória. Mas no caso da Justiça Federal, a gente já tem uma vara na Serra que está funcionando desde 2010, embora com uma competência restrita, ela não julga demandas criminais. Então as causas criminais ficam centralizadas em Vitória. E nós temos hoje 2 varas em Cachoeiro de Itapemirim, que tem jurisdição sobre vários municípios do sul do estado. Nós temos uma vara em São Mateus, uma vara em Colatina e uma vara em Linhares. Essas com competências sobre regiões determinadas do norte do estado. Sim. Doutor Ronald, a gente falou um pouquinho da estrutura da Justiça Federal, Vamos falar um pouquinho de história? Claro. Queria que o senhor contasse como é que nasceu a Justiça Federal. Pois é, a Justiça Federal, ela decorre do movimento de 15 de novembro de 1889. Geralmente, quando a gente fala do 15 de novembro, as pessoas fazem uma associação imediata, e isso é natural, com a proclamação da República. Mas, mais do que a transformação da forma de governo, que foi a mudança da monarquia, no nosso caso, do Império,
para a República, esse movimento importou também na alteração da forma de Estado brasileiro. Então você tinha, durante o Império, um Estado que era unitário, era basicamente um poder central, dividido territorialmente por províncias que eram dependentes desse poder central. E nós passamos a ser um Estado federal. As antigas províncias foram transformadas em estados federados, cada um desses estados com sua própria autonomia. E como consequência lógica desse tipo de forma de Estado, né, desse novo sistema, você teve também a necessidade de ter uma dicotomia do poder. Então, tanto no âmbito do Poder Executivo quanto no âmbito do Poder Legislativo, você passou a ter Poder Executivo Federal, Poder Executivo nos estados, Poder Legislativo Federal, Poder Legislativo nos estados. Isso aconteceu também com o Poder Judiciário. A Justiça do Império era uma justiça única, era uma estrutura só, era a Justiça do Império, com todos os juízes nomeados pelo imperador, desde o conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça até o juiz municipal, que era o que atuava nos termos, né? Passando pelos desembargadores, das relações e assim por diante. Com a transformação do Estado brasileiro e esse novo pacto político, você passa a ter uma justiça no âmbito federal e justiças estaduais separadas. Sim. Doutor Ronald, segundo o que a nossa equipe pesquisou, a história da Justiça Federal ela é um tanto quanto turbulenta, com a extinção do órgão por um determinado período, inclusive, né? Como que o senhor analisa? Houve algum prejuízo para a sociedade? Quais foram esses prejuízos? Eu entendo que sim, porque você, na verdade, deixou de ter uma estrutura especializada para aquele julgamento, para aquele tipo de demanda que a ela era atribuída, né? É certo que a Justiça Federal do primeiro ciclo, vamos colocar assim, que é essa justiça que funciona de 1890, que é quando foi editado o Decreto 848 do Governo Provisório, que proclamou a República e que criou a Justiça Federal, até 1937, quando é editada a Constituição do Estado Novo e extingue essa estrutura, essa justiça ela tinha algumas competências semelhantes ou praticamente iguais à atual, mas tinha também outras competências bastante diferenciadas. Então, por exemplo, a justiça daquela época, ela podia julgar demandas entre particulares, bastando que esses particulares residissem em estados diferentes e as legislações sobre aquela demanda, o fundamento jurídico daquela demanda, fossem divergentes em cada estado. Isso existe até hoje nos Estados Unidos. Na Justiça Federal norte-americana, ela tem essa competência. Então, ela tinha essa competência específica que tinha relação com o pacto político daquela época, da Constituição de 1891. Mas aquela justiça, ela apresentava alguns problemas muito sérios, né? Ela tinha um problema estrutural que o governo federal nunca se dispôs a resolver. Então, havia um grande número de causas, um número muito reduzido de juízes. Você tinha um problema estrutural na segunda instância dela. O tribunal que julgava os recursos das sentenças dos juízes federais, imagine, era o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, durante 1891 até 1937, ele foi um tribunal de apelação da Justiça Federal, além da função de tribunal de superposição que ele tinha em relação às demandas que vinham da Justiça Estadual, que era mais ou menos semelhante ao que tem hoje. Mas da Justiça Federal ele recebia esse número absurdo de demandas, então havia muitas críticas com relação à demora no julgamento, né? E um outro problema daquela justiça, desse primeiro ciclo, era a extrema politização da sua estrutura. Não dos juízes federais propriamente ditos, na época eram chamados de juízes de seção ou juízes seccionais, mas principalmente de uma figura que foi criada posteriormente, chamado juiz suplente de juiz federal substituto, que eram pessoas indicadas, nomeados pelo presidente da República, mas indicados geralmente pelos presidentes de Estado, que eram os governadores da época, né? Isso trazia para dentro da estrutura da Justiça Federal uma politização muito grande. E eu acho que isso acabou acarretando também um descrédito do funcionamento da Justiça daquela época. Para você ter uma ideia, ainda não existia a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela foi criada só em 1932.
Então, durante todo esse período, 1891 até 1932, quem julgava a matéria eleitoral e arbitrava as disputas eleitorais eram os juízes das justiças ordinárias, vamos dizer assim. Se a eleição fosse federal, eram juízes federais. Sim. E mesmo quando as eleições eram estaduais, era muito comum que essas demandas fossem atribuídas à Justiça Federal, porque ela tinha também naquela época uma outra competência muito específica que não existe hoje na estrutura atual. Ela tinha competência para julgar qualquer demanda que tivesse como fundamento jurídico dispositivo da Constituição Federal. Então era muito comum que demandas que normalmente não teriam por que ser atribuídas a ela, acabavam indo para a Justiça Federal. No resgate histórico que a gente fez sobre a história da Justiça Federal no Espírito Santo, a gente achou, por exemplo, muitos processos que eram disputas políticas envolvendo eleições para governador de estado e que eram julgadas na Justiça Federal. Isso trazia um elemento de politização muito grande para dentro da estrutura da Justiça Federal e no momento em que os estados tinham um poder bastante considerável, talvez até excessivo, porque é exatamente no período da República Velha, da chamada política do café com leite, a política dos governadores, né? E o governo federal, ao invés de resolver esses problemas estruturais da questão da politização, que foi resolvido com a criação da Justiça Eleitoral, né, já em 32, ele preferiu o caminho mais simples, mais fácil. Ele extinguiu a estrutura da Justiça Federal e atribuiu o julgamento das causas anteriormente julgadas por ela aos juízes de direito estaduais. Só que com uma peculiaridade, os recursos não iam para os tribunais estaduais, eles continuaram indo para o Supremo Tribunal Federal. Isso até 1946, quando finalmente foi criado um tribunal específico para essa finalidade, que foi o Tribunal Federal de Recursos. E aqui no estado, Dr. Ronald, essas perdas também podem ser consideradas? Eu acho que sim. O estado do Espírito Santo não teria por que ser diferente do resto do Brasil, né? Eu não vejo de que forma que a transferência da competência que era exercida pela Justiça Federal, e a principal delas, julgar demandas envolvendo a União e suas entidades, demais entidades federais, você teve qualquer tipo de ganho com a transferência dessa competência para a Justiça Estadual. Na verdade, tanto não teve que foi necessário, poucos anos depois, já em 1965, se restabelecer essa estrutura. Ainda que de forma bastante precária no seu início, né, com muitas dificuldades materiais, humanas mesmo, né, com servidores, a maioria dos servidores cedidos, mas com o tempo a Justiça Federal foi se estruturando e acredito que hoje presta um grande serviço à nação. Mas tem muito mais a avançar. Sim, sempre tem, né? Toda instituição acho que sempre tem que avançar e a gente sempre busca isso, né? Agora mesmo a Seção Judiciária do Espírito Santo, por exemplo, iniciou na semana passada o processo de terminar definitivamente com todos os processos físicos da Justiça. Ela vai passar a operar totalmente com processos eletrônicos, né, no meio digital. Então, esses avanços, sejam técnicos, sejam de compreensão mesmo dos juízes, da sociedade, do seu funcionamento, da proximidade da justiça com a sociedade, isso você sempre tem que ficar buscando, né? Sempre ir atrás. Sim. O senhor acredita que a sociedade ela tenha noção do papel da Justiça Federal? Olha, a sociedade brasileira ainda tem muito que avançar em termos de conhecimento, inclusive de conhecimento das suas próprias instituições. Agora, eu acho que as instituições, elas têm que buscar também se fazer conhecer por parte da sociedade, né? E eu acho que nesse processo a Justiça Federal, ela, de certa forma, está num grau bastante razoável, eu diria até adiantado, né? A partir do momento que houve a criação dos juizados especiais federais, principalmente, eu acho que a Justiça tem buscado muito isso. A Justiça Federal, quando eu entrei em 2002, foi exatamente no ano da criação dos juizados, né? Ela era conhecida e tida como uma justiça elitista, praticamente, né? Que estava muito distanciada do cidadão, até pelo tipo de demanda que ela costuma julgar, né?
A bem da verdade, em matéria civil, a Justiça Federal é praticamente uma justiça da Fazenda Pública Federal, na verdade, né? Mas com os juizados especiais, essa proximidade e esse conhecimento por parte da instituição em relação ao seu jurisdicionado e do jurisdicionado em relação à instituição, eu acho que avançou bastante. Ele está bem mais próximo daquilo que a gente almeja. A conversa está boa, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo, né? E você não saia daí, no próximo bloco a gente continua falando sobre a história da Justiça Federal. Basta uma oportunidade para recomeçar. O programa Começar de Novo, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, permite a ressocialização de presos através da capacitação profissional. Empresas e organizações oferecem empregos, cursos de qualificação e, mais do que isso, junto com a sociedade, concretizam ações de cidadania e promovem a reinserção social. Dê a chance a quem quer recomeçar. Mais informações, começardenovo@cnj.jus.br ou ligue para 0 operadora 61 2326 6789. Voltamos com o programa Nossa Memória, Nossa História. E hoje falando sobre um pouquinho da história da Justiça Federal. A gente conversa com o juiz federal titular da 2ª Vara Criminal Federal, Dr. Ronald Krieger. Dr. Ronald, a gente terminou o bloco anterior falando um pouquinho sobre as perdas para o Estado, da extinção do órgão por um determinado período, das expectativas e os desafios para o futuro, né? E de lá para cá, da reinstalação da Justiça Federal aqui no Estado, mais ou menos em 1968, formalmente, né? São mais de 40 anos. Como é que o senhor avalia esse período? Olha, a Justiça, ela na verdade, assim, a Lei 5.010, que é a Lei de Organização da Justiça Federal, né, vamos dizer assim, a Lei Orgânica, ela determinava que a Justiça as sessões judiciárias deveriam ser reinstaladas ou instaladas formalmente com a presença de um ministro do Tribunal Federal de Recursos, que era o tribunal que existia à época, extinto pela Constituição de 88, né? Então, o funcionamento efetivo da Justiça começou em 1967, nesse segundo ciclo da sua história, né? Em março de 67, quando os juízes foram nomeados, tomaram posse, foram todos nomeados pelo presidente da República, ainda não havia concurso, né? Os primeiros concursos ocorreram depois. E eles então, já em março de 67, isso aconteceu também no Espírito Santo, eles já receberam os processos para julgamento. Esses processos que estavam tramitando então na Justiça Estadual, aqui no Espírito Santo, na então 2ª Vara da Fazenda Pública, que era a Vara da Fazenda Pública Nacional, vamos chamar assim, né? Agora, a reinstalação formal, aí sim, com a presença do ministro, aí veio o ministro do Tribunal Federal de Recursos, ocorreu em setembro de 1968, que coincidiu, inclusive, com a transferência do local de funcionamento da nossa Justiça Federal aqui no Espírito Santo. De 67, do iniciozinho até setembro de 68, a Justiça funcionou ali na Avenida Jerônimo Monteiro, no prédio das repartições públicas. E em 68, quando houve a reinstalação formal, houve a transferência também, inauguração das suas novas instalações, também no centro da cidade, no prédio chamado Castelo Branco, edifício Castelo Branco, onde hoje funciona o Tribunal Regional do Trabalho. Era ali que funcionava a Justiça Federal. Depois disso, a Justiça ela passou um grande período da sua existência, nesse segundo ciclo, com uma estrutura bastante acanhada. Basicamente eram 2 juízes, o juiz federal, primeiro deles o doutor Romário Rangel, e o doutor Oswaldo Horta Aguirre, que era o juiz federal substituto. E uma estrutura de funcionários também muito pequena. Para você ter uma ideia, logo no início, né, quando houve a transferência do acervo da Justiça Estadual para a Justiça Federal, foi necessário que o doutor Romário Rangel, ele inclusive contou isso num depoimento que ele deu ao Conselho da Justiça Federal, num projeto também de memória lá do Conselho, ele contou que ele teve a necessidade de pedir emprestados
os servidores da Justiça Estadual, sob pena de parar completamente o serviço, né? Então, o primeiro diretor de secretaria da Justiça Federal foi o escrivão, que era o escrivão da Vara da Fazenda Pública. Do contrário, ela não teria como funcionar. Depois houve a cessão de servidores federais, de outros órgãos, e só algum tempo depois é que foram realizados concursos públicos e a Justiça passou a contar com o seu próprio quadro funcional. Então, final dos anos 60 e eu acho que anos 70 é um período assim de reestruturação, de estruturação da Justiça, né? É um período de muitas dificuldades do ponto de vista material, do ponto de vista humano. Sim. E eu acho que essas pessoas que trabalharam nessa época foram essencialmente desbravadores e pessoas que conseguiram construir essa estrutura mínima de funcionamento, né? A partir dos anos 80 aí a gente começa a ter uma ampliação da Justiça Federal, começa a ser criadas novas varas, isso no Brasil inteiro, especificamente no Espírito Santo. Só em 1986 foi instalada a segunda vara federal da seção judiciária. Aí esse é um processo crescente e de rapidez, assim, bastante dinâmico. A terceira vara já em 87, a quarta vara já 2 anos depois e assim sucessivamente. E é o período também que há a transferência da sede, então no edifício Castelo Branco, que já se mostrava uma sede acanhada nos anos 80, para o edifício sede da Cidade Alta, onde funcionou durante muito tempo, até 2010, até recentemente, quando nós então mudamos novamente ali pertinho ali do bairro de Bento Ferreira, né? Durante esse período todo a Justiça funcionou basicamente ali na Cidade Alta, 5 varas durante final dos anos 80 e praticamente todos os anos 90. E só no final dos anos 90 é que houve então o início da interiorização da Justiça Federal, quando foi criada a primeira vara do interior em Cachoeiro do Itapemirim. E aí, a partir de então, há uma ampliação muito grande da estrutura da Justiça Federal, de interiorização, isso no Brasil inteiro, motivado principalmente, talvez, pelo fenômeno dos juizados especiais federais. E falando sobre as questões práticas, doutor, a gente sabe que a perfeição é um ponto quase inatingível, né? Mas, na sua opinião, o que precisa, como direcionar os caminhos da Justiça Federal para conquistar a excelência nos trabalhos? Olha, eu acho que muita coisa a Justiça Federal, especificamente, ela já desenvolve trabalhos muito interessantes, né? Eu acho que aquela visão da justiça elitista, ela praticamente desaparece com a criação dos juizados especiais. Mas juizado especial, isso é na estadual e ocorre também na federal. Ele é um pouco vítima do seu próprio sucesso, né? Pelo fato de julgar rápido, pelo fato de ser um processo mais simplificado, você tem uma procura muito grande, né? E essa procura muito grande, por vezes, acaba trazendo problemas para a estrutura e funcionamento dos juizados. Então, isso é uma coisa que a Justiça tem que estar sempre com bastante atenção sobre esse problema. Eu acho que os juizados especiais, hoje, são a principal porta de entrada do jurisdicionado na Justiça Federal e a eles deve-se dar a prioridade, na minha concepção, em termos de estrutura material, em termos de estrutura humana, de servidores, porque ali são resolvidas hoje a maior parte das causas da Justiça Federal, né? A demanda é muito maior nos juizados do que hoje nas varas federais comuns, por exemplo, né? Agora, outras iniciativas a Justiça tem feito, e eu acho que tem feito com um certo grau de excelência. A Justiça Federal, por exemplo, é pioneira, talvez junto com a Justiça Eleitoral, na questão do processo eletrônico, né? Hoje, em vários estados da federação, sessões judiciárias já funcionam com processo eletrônico em praticamente 100% das varas. O Espírito Santo está indo por esse caminho, né? Em pouco tempo, eu acho que a gente já vai ter todos os processos da sessão judiciária também no meio eletrônico, funcionando no meio eletrônico, acabando com o paradigma do processo papel, que eu acho que é o símbolo maior da burocracia judiciária, né?
E eu acho que uma iniciativa que é importante, eu falei há pouco das dificuldades da Justiça Federal em termos de estrutura, sim, lá no seu início. Hoje eu acho que a Justiça Federal, apesar de não ser o ideal, né, o ideal a gente está sempre buscando, mas ela tem uma estrutura em termos de material e em termos de servidores que pode ser considerada muito boa, né, se a gente fizer comparação com as outras estruturas judiciárias do país. E já é pela segunda vez que o senhor fala sobre a questão dos juizados especiais. Eu queria que o senhor explicasse como é que funcionam. Pois é, os juizados especiais, eles já existiam na Justiça Estadual, né? Inclusive anteriormente mesmo à Constituição de 88, desde os antigos juizados de pequenas causas, né? Foram constitucionalizados pela Constituição de 88 e em 1999 foi promulgada uma emenda constitucional prevendo a criação deles também na Justiça Federal. Isso foi regulamentado posteriormente por uma lei de 2001, a Lei 10.259, e em 2002 houve a instalação efetiva dos juizados especiais federais. Num primeiro momento, cercado de dificuldades, porque a lei previu o processo, previu o procedimento dos juizados, como que eles iam funcionar, mas não previu uma estrutura específica para os juizados. O que os tribunais tiveram que fazer, no caso, os tribunais regionais federais, que hoje são os tribunais às quais estão subordinadas as seções judiciárias, né? Que substituíram o antigo Tribunal Federal de Recursos a partir da Constituição de 88. Eles tiveram que pegar várias federais que já existiam e transformá-las em juizados especiais. Isso aconteceu aqui também no Espírito Santo. A antiga Sexta Vara de Vitória foi transformada no então juizado único, né? Hoje nós temos 3 na capital, mas inicialmente era um só. Então a gente começou com essa dificuldade estrutural e de recursos humanos também para o funcionamento dos juizados. Acho que hoje relativamente superado, né? A estrutura aumentou bastante, hoje nós temos setores específicos para o atendimento inicial do cidadão, naquela época não existia, hoje a gente tem já o processo eletrônico, que naquela época não existia, a simplificação dos procedimentos também, a própria mentalidade dos juízes que atuam nos juizados, que é uma mentalidade um pouco diferente, né? Um juiz realmente mais voltado para a questão da simplicidade, da celeridade, isso eu acho que é muito importante. Agora, o juizado, ele foi criado, ele foi concebido na lei, basicamente, para o julgamento de demandas que envolvem entes públicos federais até 60 salários mínimos. Né? Existem algumas exceções, alguns tipos de ação que são subtraídos da sua competência, mas basicamente é para isso. O grosso do que entra no juizado hoje é talvez o grosso do que entra na Justiça Federal como um todo, que são as demandas previdenciárias, envolvendo o INSS, né? E causas envolvendo a Caixa Econômica Federal, Fundo de Garantia, assim por diante. E precisa de advogado para procurar? Não precisa de advogado, independentemente, até esse limite de 60 salários mínimos, não há necessidade de advogado, diferentemente do sistema da Lei 9.099, né? Tem 20 a 40, você tem que ter advogado, até 20 não. No caso da Justiça Federal, do Juizado Especial Federal, não há necessidade de advogado. A necessidade de advogado é só para um eventual recurso, se houver recurso da sentença proferida pelo juizado. Sim. E uma curiosidade, há algum caso na Justiça Federal que o senhor considere célebre assim, para o Brasil? Olha, nós estamos fazendo esse projeto de resgate da memória institucional também na Justiça Federal. Coincidiu, inclusive, de nesse ano nós termos 2 projetos em andamento, né? Um projeto de resgate da memória da instituição, para você ter uma ideia, a própria seção judiciária ela não tinha nenhuma informação sobre o primeiro ciclo de existência da Justiça Federal, né? Então a gente teve que fazer um trabalho grande assim, de campo, de pesquisa mesmo, para descobrir o nome dos juízes, eventos importantes, onde a justiça tinha funcionado, que realmente a gente não tinha essas informações. A gente só tinha informação do período de 67 para frente, que é basicamente a instituição que existe hoje, né? Mas aquele período não. Agora,
dentro desse trabalho de resgate da memória, o outro trabalho que eu ia também citar é o da gestão documental. Eu acho que são duas coisas que estão muito, não são iguais, não são idênticas, mas estão muito próximas uma da outra, né? Então, dentro desse trabalho de memória institucional, a gente acabou tendo contato com alguns casos que eu acho que são assim emblemáticos, né? E que a gente acaba contando nesse trabalho, que possivelmente vai até resultar numa obra escrita, né, num livro, do período antigo, do primeiro ciclo de existência. Eu acho que as disputas eleitorais, porque era uma coisa muito presente na época, a questão das disputas eleitorais para o governo do Estado. E isso acabava, as demandas geradas judiciais dessas disputas acabavam sempre na Justiça Federal. Com relação à Justiça Federal do segundo ciclo, que não tem mais essa competência, eu fiz alguns levantamentos. Eu acho que assim, um caso que foi bastante emblemático, até porque teve muita repercussão nacional, foi o caso do Malathion. O Malathion é um veneno, né, um pesticida que foi aplicado por técnicos da FUNASA, né, da Fundação Nacional de Saúde, num posto de saúde aqui da Serra, em Carapina, e isso foi até objeto de reportagem em um programa televisivo da Rede Globo, de bastante audiência, né, o Fantástico. Aquele produto foi aplicado sem as devidas cautelas, sem que as pessoas fossem avisadas, e acabou gerando uma contaminação no local que atingiu centenas de pessoas, né? Isso acabou gerando, posteriormente, uma demanda judicial, uma ação civil pública por parte do Ministério Público Federal, muito complexa, bastante volumosa em termos de autos, e que acabou tendo uma solução bastante adequada por parte da Justiça Federal quando julgou e sentenciou o processo, né? Esse caso do Malathion eu acho que é emblemático. Um outro caso que também foi emblemático foi o que envolveu a dissolução da Escuderie Lecoq, que era uma entidade associativa que existia aqui no Espírito Santo, em outros estados também. Na verdade, ela surgiu no Rio de Janeiro, mas aqui no Espírito Santo ela tinha, segundo a denúncia feita pelo Ministério Público Federal, que também ingressou com uma ação civil pública, né, pedindo essa dissolução dessa entidade, ela tinha uma participação muito ativa em extermínios, né, em grupos de extermínio, inclusive no assassinato até de políticos locais, né? Isso também gerou uma demanda na Justiça Federal, que acabou com uma sentença decretando a extinção dessa entidade. Foi uma causa de bastante repercussão no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Dr. Ronald, nosso tempo acabou. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso Memória Nossa História e deixar o convite aqui para outras visitas. Eu que agradeço. Alguma consideração, Dr. Ronald? Não, só dizendo que a Justiça Federal ela também está envolvida com essa questão do resgate da história institucional, da memória institucional, e especificamente a Seção Judiciária do Espírito Santo, nesse ano de 2012, está também com vários projetos nesse sentido de proceder ao resgate da sua memória, saber quem foram seus juízes, contar um pouco mais da sua história. Muito obrigada. Termina aqui o programa Nossa Memória, Nossa História, e hoje nós falamos sobre a história da Justiça Federal. Nós recebemos o juiz federal titular da 2ª Vara Federal Criminal, Dr. Ronald Krieger. E a você, o nosso muito obrigada. TV Justiça, cidadania e transparência para você.